Com certeza você conhece o Shadow, o rival do Sonic, mas ele é muito mais do que isso, eu te garanto. O Shadow ele tem uma história de vida marcada por traumas, poderes e habilidades que são impressionantes. Você quer saber tudo sobre ele? Então pega a sua pipoca, se joga no sofá e começou mais um. Fala galera, aqui é o Giovanni e você está no Cinema no Sofá. O Shadow virou destaque desde que a Paramount e a SEGA soltaram o trailer do Sonic 3, confirmando então a presença do nosso anti-herói. Mas afinal, qual que é a história do Shadow, de onde ele surgiu e como conheceu o Sonic? Vem comigo, vamos entender essa história. A origem. Tudo começou com o cientista Gerald Robotnik, o avô do Dr. Eggman. Ele usou todo o seu conhecimento ali para criar a forma de vida suprema, que ele deu o nome então de Projeto Shadow. Esse foi um projeto secreto que foi sancionado pelo governo sob o comando de Gerald, e o objetivo desse projeto era criar a forma de vida suprema, como uma arma ali para a Federação Unida. Isso era o que o governo achava, pelo menos, né? Porque o Robotnik ele tinha outros planos. O que Gerald ele realmente queria era encontrar a fórmula da imortalidade, porque ele tinha sua neta, Maria, que estava morrendo com uma doença. Para dar andamento então ao projeto, o Gerald fez um acordo com uma raça alienígena chamada Black Arms, porque ele precisava do DNA deles para criar o Shadow. Em troca disso, ele prometeu entregar as 7 esmeraldas do caos aos Black Arms em 50 anos, quando o cometa negro retornasse à Terra, tá ok? Sabendo do perigo que esse cometa representava, o Gerald criou o Eclipse Cannon, que é uma arma que usava o poder das esmeraldas para destruir o cometa quando ele se aproximasse. O DNA dos Black Arms foi combinado com o DNA de um ouriço, porque o Gerald falava e ele sabia que os ouriços eram ótimos condutores de energia, sendo então perfeito para canalizar o poder das esmeraldas do caos. E assim nasceu o nosso querido Shadow, com uma forma de vida suprema. Shadow Prisioneiro. Após o seu nascimento, o Shadow ele passou por muitos anos de sua vida sendo cobaia de experimentos. Ele era usado para testes de doenças e ia se curando sozinho, porque queriam que ele passasse essa imunidade em diante. E passando anos e anos, nessa mesma pegada, ele se aproximou muito da neta de Gerald, a Maria, e os dois acabaram se tornando amigos. Mas os detalhes de como o cientista conseguiu criar o Shadow vazou para o governo, e o problema disso é que o governo não queria nenhum tipo de envolvimento com os Black Arms. Eles não eram amigáveis com os humanos. O governo ele manda soldados para acabar com o projeto Shadow. Durante a invasão dos soldados, o Gerald ele foi capturado e todos os pesquisadores envolvidos foram de base. E até mesmo a Maria foi atingida e não aguentou. O Shadow ele foi capturado e ficou prisioneiro na ilha prisão. E o Gerald, que também foi pego, né, foi obrigado a continuar a pesquisa sob a supervisão agora do governo. Enquanto isso, o cientista, bem ligeiro do jeito que era, ele foi fazendo uma lavagem cerebral em Shadow, fazendo o ouriço pensar que ele tinha que destruir toda a humanidade. Mas antes de poderem finalizar os seus planos, Gerald foi executado. A união de Shadow e Dr. Eggman. O Shadow ele ainda estava preso quando o Dr. Eggman, neto de Gerald, o encontra e o liberta da prisão. E como forma de agradecimento, o Shadow ele decide então ajudar o Eggman em seu plano de dominar o mundo. E a primeira etapa da parceria é reunir as esmeraldas do caos para ativar o Eclipse Cannon, que é aquela arma lá que eu falei que é poderosa pra caramba, né? E com ela, o Dr. Eggman ele planeja então chantagear os governos e tomar então o controle de tudo. No entanto, uma das aliadas ali de Sonic, a Amy Rose, confronta Shadow e pede para que ele reconsidere. Ao ouvir as palavras dela, o Shadow se lembra de Maria e o controle mental que Gerald havia implantado em sua mente se rompe. Então ele finalmente recorda que o desejo de Maria era que ele protegesse as pessoas da Terra. Não ao contrário, que no caso era destruir, né? Que o Robotnik queria, né? O Dr. Eggman. Então, determinado em honrar a memória de sua amiga, o Shadow ele se une ao Sonic e juntos eles usam o poder das esmeraldas do caos, transformando-se em Super Shadow e Super Sonic. Então eles partem ali para destruir o Eclipse Cannon, mas durante essa batalha, o Shadow ele acaba caindo do espaço e aparentemente se sacrificando pelo bem da humanidade. Embora muitos acreditam, né, que ele tenha morrido, o Shadow ele sobrevive e ele, ao acordar, perde praticamente quase todas as suas memórias, lembrando-se apenas do seu nome e de uma vaga lembrança da sua amiga Maria sendo baleada. Os Black Arms.
Os Black Armies começam então a invadir a Terra, liderados por Black Doom, que se aproxima do Shadow e convence ele a buscar as 7 esmeraldas do caos. Em troca, o Black Doom ele promete ajudar o Shadow a recuperar todas as suas memórias perdidas. Então, determinado mais uma vez a lembrar do seu passado, o Shadow ele parte em busca das esmeraldas e durante a jornada o Black Doom mostra uma lembrança de quase morte durante uma batalha contra o Super Sonic e o mostra memórias de Gerald e da morte de Maria pelas mãos dos humanos. Essas revelações começam a mexer com a mente de Shadow. Quando o Shadow ele finalmente reúne todas as esmeraldas do caos e está prestes ali a entregá-las a Black Doom, o Sonic e seus amigos eles chegam para alertá-lo. Eles explicam que o verdadeiro plano do Black Doom é destruir a humanidade e que o Shadow, se eles entregassem as esmeraldas para eles, ele terá poder suficiente para realizar esse objetivo. Em choque ao descobrir as verdadeiras intenções de Black Doom, o Shadow decide que não será manipulado. Ele jura proteger a Terra e, utilizando o poder das esmeraldas do caos, se transforma novamente em Super Shadow e com sua nova força, ele finalmente consegue derrotar Black Doom e ir salvando então o planeta. Habilidades. O Shadow é um híbrido, tá, rapaziada? Metade ouriço e metade alienígena, mais especificamente da raça dos Black Armies. Apesar dele ser muito parecido com o Sonic, cara, eles são bem diferentes, tá? Primeiro que o Shadow ele não corre, ele patina. Ao contrário do que muitos acham, o Shadow ele não é mais rápido que o Sonic. Ele só consegue ser tão rápido quanto quando ele está com seus sapatos lá especiais, que é como se fosse um planador. E graças ao seu DNA alienígena, ele consegue fazer explosões de energia e até também se teletransportar. O Shadow ele também consegue atingir o nível super, que nem o Super Sonic, ficando dourado e ganhando poderes de super forças, voar, invulnerabilidade, parar o tempo com o controle do caos. E além disso, o Shadow ele é o único personagem que usa armas de fogo. O bichão não tá pra brincadeira não, rapaziada. Ele é um personagem tão forte que é necessário que ele use anéis inibidores, porque se ele usar o seu verdadeiro poder, ele pode até mesmo falecer, rapaziada. Ele pode ir de Vasco. Curiosidades. O nome original de Shadow era para ser Terios, que significa reflexo de em japonês, para destacar ele como uma versão sombria do Sonic, mas os produtores acharam o nome difícil de pronunciar e trocaram para Shadow, que além de significar sombra, soava melhor e combinava também mais com a vibe do personagem, né? Eu concordo, acho o Terios embaçado, rapaziada. Ainda bem que trocaram. E você faz ideia por que o Shadow ele usa armas? Pois é, isso foi graças a um fã que mandou uma arte mostrando como seria o Sonic com armas de fogo e pediu que colocassem nele, mas os produtores acharam que isso não combinava com o Sonic. Só que para o Shadow, que tem esse lado mais sombrio, a ideia fazia total sentido. Então eles pegaram a ideia e colocaram no Shadow e isso ficou incrível, cara. Então você aí, artista que gosta de fazer essas artes assim, manda, cara. Vai que você seja o próximo cara que muda um personagem por completo, né? Vai saber. E você sabia também que a rivalidade entre o Sonic e o Shadow vai além dos jogos? E uma pesquisa feita pela SEGA com milhares de fãs para descobrir qual personagem era o mais popular, o Shadow ficou em segundo lugar, perdendo apenas pro nosso querido ouriço azul, né? O Sonic. A diferença entre eles foi de apenas 10 votos, enquanto a distância para o terceiro lugar, que era o Knuckles, era enorme, rapaziada. Knuckles ficou de escanteio nessa aqui. Uma outra coisa legal desse universo é que os produtores realmente respeitam os fãs e ouvem a opinião deles, não à toa que o exemplo do Shadow com as armas, né? Um outro exemplo disso foi o visual do Sonic no filme, né? Quando os fãs não gostaram daquele Sonic versão Chernobyl horrível pra caramba, lembra daquele lançamento? Pois é, ele foi adiado depois daquilo e eles puderam fazer as mudanças, cara. Isso aqui foi foda, tá? Isso aqui mostra a força que uma comunidade tem, que os fãs têm. Então, cara, se o negócio tá ruim, reclama lá que faz uma diferença, né? Afinal, os fãs fazem tudo acontecer, né? Você sabe disso. Agora eu quero saber de vocês. Vocês conheciam a história do Shadow? Tem algum outro personagem que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui? Se sim, deixa aí nos comentários, que a gente vai trazer e ainda colocar o nome da pessoa que trouxe a ideia no vídeo, tá legal? Então, gente, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Pra gente é muito importante. Obrigado por quem ficou comigo até agora. Até a próxima. Fui!